Vencendo o gigante da ira. Existem vários gigantes que se levantam contra nós. O gigante do medo, o gigante da preocupação, o gigante da ansiedade. E agora quero falar e quero pensar com você sobre como vencer o gigante da ira. O que é ira? É uma explosão forte de um sentimento ruim. Às vezes uma raiva, um ódio, é como aquela panela de pressão que foi juntando, e quando menos espera, vem o estouro. A palavra de Deus diz que tem a ira santa e a ira pecaminosa. O que é a ira santa, a ira justa? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus se ira contra o pecado. A Bíblia diz, aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê está debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz que o crente ele pode se irar, mas não pode pecar. Como assim? Quando nós pensamos numa pessoa mansa, nos lembramos de Moisés. Mas Moisés foi aquele homem que em determinado momento se irou e matou aquele egípcio. Moisés em determinado momento quebrou as tábuas da lei. Portanto, quando nós pensamos em um homem manso, não é um desfibrado, mas é uma pessoa que não toma defesa em causa própria. No caso de Jesus, que é o exemplo supremo de mansidão, vemos vários momentos em que Jesus fica irado. Jesus se irou contra os fariseus, dizendo, raça de víboras, vós tendes por pai o diabo, porque estavam desobedecendo a palavra. Vemos um certo momento Jesus chegando no templo e derrubando as mesas e expulsando os vendilhões, os cambistas, porque ele se irou contra o pecado. Ou seja, existe a ira santa, justa, que é contra o erro, contra a injustiça, contra as coisas erradas, e existe a ira pecaminosa. Quando é que a ira se torna um pecado? Primeiro, quando é causada por motivos egoístas, como diz Tiago, capítulo 1, verso 20. Segundo, quando o objetivo, o plano, a vontade de Deus é desobedecida, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, 31. A Bíblia diz que, lá em Hebreus, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é quando Deus se ira contra nós. Portanto, quando falamos em ira, ela se torna pecado quando a pessoa guarda o sentimento ruim no seu coração por muito tempo. Aquela ira vai se tornando um pecado, aquela ira vai se tornando uma mágoa. É como uma ferida que estava sendo sarada, foi novamente, houve novamente aquele momento foi ferida novamente, ou seja, a casca saiu e aquela ferida ela vai se aprofundando, é como se fosse camada de lixo em cima de camada de lixo. Uma pessoa que anda a vida toda fazendo coisas boas pode destruir tudo no momento impensado, no momento de ira. É preciso saber se controlar. E quando pensamos então nesta bomba relógio chamado a ira, como fazer para desativar a ira? Primeiro, você não deve alimentar a sua ira. Porque a ira ou você lança fora, ou você faz um ninho para ela dentro do seu coração. E você vai se contaminando, você vai se tornando uma pessoa amarga. E a Bíblia diz que devemos tirar a amargura para não ficarmos privados da graça de Deus. Veja só, quando uma pessoa guarda a ira acumulada, se torna mágoa, e a pessoa que guarda mágoa no coração, ela está privada, ela não pode ter contato com Deus, está privada da graça de Deus. Também a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Efésios 4, 26, que irai-vos, mas não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, a ira você não deve alimentar. Se irou, tira aquilo do coração, porque senão aquilo vai se transformar numa mágoa. Você não deve ficar ensaiando a ira. Tem pessoas, já viu aquela coisa que aquela forma de estar vingando? A vingança é um prato que se come frio.
é a pessoa que fica ensaiando como fazer para destruir aquela pessoa. Por causa de Caim, ficou enraivecido contra o seu irmão Abel, ele planejou, arquitetou levar o seu irmão para a floresta e lá tirou a vida do seu irmão. Então, não fique ensaiando a ira, não fique conversando sobre a ira. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 11, verso 12 assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o homem que tem o entendimento refreia a sua língua. Também a Bíblia diz em Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe, irasciva, saia do seu coração. Um outro conselho: não deixe extravasar a sua ira. A psicologia moderna diz, sim, você deve extravasar todo tipo de sentimento, você não deve acumular, mas a Bíblia diz, tome cuidado, não deixe extravasar, não dê lugar à ira. O Evangelho anda na contracultura do mundo. O Evangelho vai dizer, pague o mal com o bem. O Evangelho nos ensina a perdoar. A palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, capítulo 12, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, tiver sede, dá-lhe de beber. Você fazendo isso vai amontoar brasas na cabeça do seu inimigo. Eu quero neste momento ler para você alguns textos de Provérbios. Provérbios tem vários textos que diz que você deve controlar a sua ira. Por exemplo, Provérbios 14, 17. Quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto é paciente e controlado. Provérbios 14, 29. Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra áspera suscita a ira. Provérbios 19, 19, o homem de grande ira tem de sofrer o castigo, porque se o livrares, terás de fazer de novo, porque ele não se conserta. E aí, Provérbios 29, verso 8, vai nos dizer, os escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Portanto, nesta oportunidade, você tem a maravilhosa graça de dizer assim, eu não quero guardar este veneno no meu coração. No nome de Jesus, eu perdoo. No nome de Jesus, eu não quero tomar veneno, porque não perdoar, guardar a ira, a raiva, o rancor, é tomar veneno e querer que o outro morra. Lança isso fora, que o Senhor te abençoe, que você seja uma pessoa de coração limpo, porque os de corações limpos verão a Deus. Quer ver a Deus? Deixe o coração limpo, jogue fora a raiva, o rancor, a falta de perdão, coloque o amor de Deus que perdoa, como Jesus fez na cruz, sendo maltratado, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Faça assim também, perdoe e tenha um coração que agrada a Deus. Deus te abençoe.